2 versículos com os irmãos, aqui na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, versículos de número 14 e 15. Glória a Deus. Aleluia. Quantos aqui leu a Bíblia hoje? Deixa eu ver. Ó, não leu. Quem não leu, deixa eu ver também. Ó, obrigado por sua sinceridade, né? Glória a Deus. Ler a Bíblia é muito bom. Não só ler, mas examinar a Bíblia, o que Jesus pediu. Então, nós temos o costume de ensinarmos a todos os irmãos a ter o bom costume de ler a Bíblia Sagrada. Jesus Cristo, ele disse: bem-aventurado é o que lê, né? Mas tem gente que às vezes não consegue ler. Mas Jesus diz: bem-aventurado o que ouve, e mais bem-aventurado ainda é aquele que guarda no seu coração. Filipenses capítulo 2, versículos de número 14 e 15 diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Glórias a Deus. Eu vou pegar o versículo de número 14 aí, como um pontapé inicial, como um pano de fundo para aquilo que nós iremos comentar nesta noite. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Glórias a Deus. Eu não vou falar de Paulo, nem da igreja de Filipos. Os irmãos sabem que a igreja de Filipos, ela começou através de uma visão que Paulo teve em Atos dos Apóstolos. Então ela foi fundada na sua segunda viagem missionária. Mas eu não vou entrar nesses detalhes. Eu vou pegar esse versículo. Fazei todas as coisas sem murmurações ou contendas. Murmuração, meus irmãos, é ato ou efeito de murmurar. E murmurar é queixar-se em voz baixa, falar mal de alguém ou de alguma coisa. E murmurador é aquele que diz mal do próximo. Glórias a Deus. Então, nós vamos falar um pouco sobre os prejuízos que a murmuração traz
povo de Deus. Tiago, no capítulo de número 5, eu vou deixar então. E no versículo de número 9, Tiago diz: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz já está às portas. Não queixeis uns dos outros. Murmurar é o quê? Queixar em voz baixa. Você fazer aquele comentário, aquela queixa baixinho, aquele sussurro. Mas Paulo ensina a fazer todas as coisas. E olha que tem muitas coisas para ser feitas. E Paulo diz: fazei tudo isso sem murmurações e nem contendas. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículos 9, 10 e 11. Paulo agora já falando aos coríntios. Não. De murmurar contra o próprio Deus.
Quando eu era criança, minha mãe dizia assim, até hoje ela fala isso porque ela é viva, mas ela dizia assim: tem gente que fala mal de todo mundo, só não fala mal de Deus, mas o murmurador, ele fala também mal de Deus. E então, quando nós lemos em Êxodo, vamos lá, Êxodo, vamos analisar aqui os acontecidos que Paulo disse que ficou como sombra para o nosso aviso. Êxodo capítulo 15, versículos 23 e 24. O povo tinha acabado de atravessar o Mar Vermelho 3 dias depois que atravessou o Mar Vermelho. E eles tinham chegado em um local onde as águas daquele lugar eram águas amargosas. E quando eles perceberam que as águas daquele lugar eram águas amargas, eles não mediram esforços para murmurarem contra Moisés. Aqui foi contra Moisés. Versículo 23 diz assim: então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Mas até chegar neste que havemos de beber, muitas coisas já tinham falado contra Moisés. E além disso, que Deus opera um milagre, Deus transforma as águas amargas em água doce, o povo sacia a sede, e aparentemente tudo bem. Mas tem gente, meus irmãos, que não consegue passar pelas dificuldades da vida sem algumas murmurações. Tem gente que está tudo bem, mas só quando tudo também está tudo bem. Mas quando experimenta as maras da vida, as amarguras da vida, já questionam, já murmuram de Deus e já murmuram também do seu próximo. Mas Paulo está dizendo: fazei todas as coisas sem murmurar 100 vezes. É sem murmurações, 0,0 de nada de murmurações. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então aqui, depois do Mar Vermelho, a primeira murmuração foi por causa de água. Coisa aparentemente simples, né? Murmurou porque faltou água para beber. A Bíblia nos diz que devemos dar graças por tudo. Glória a Jesus. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, em vez de murmurações, diga para o seu irmão: graças a Deus. Dá graças a Deus. Dá graças por tudo. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus.
versículos 1, 2 e 3, diz que partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, acrescentou. Lá, por causa de água, foi só contra Moisés. E agora, 15 dias depois do segundo mês, agora já acrescentou mais um, murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nos morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estava sentado junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos temos tirado para este deserto, para matar de fome a toda esta multidão. Então, esta segunda murmuração é por causa de pão, é por causa de carne. O povo queria carne e murmurou porque faltou carne. Não tem cima não? Na graça de Deus. Vamos olhando. Diz por favor. Exortando. Não é verdade? Aleluia. Diz que às vezes, antigamente, o estado das pessoas era tão difícil que pegava o ovo, quebrava o tigela, batia, jogava farinha ali, né? O negócio vender e fazer aquele negócio desse tamanho. E ali dividia em 4, 5, 6. E os gurizinhos comiam e davam graças a Deus. E nem conhecia a palavra do Senhor. Mas hoje tem gente que diz que é crente, que diz que é cheio do Espírito de Deus, mas está murmurando contra Deus por qualquer coisa. Faltou carne, meu irmão. Aleluia. Se você tiver fé, o corpo vai trazer. Não murmura não, vai dando graças a Deus. Vai fazer igual Elias, vai beber na água do querite. Aleluia. Que Deus vai enviar o socorro, Deus vai enviar a provisão. O nosso Deus, Ele cuida de nós, Ele cuida de você, Ele cuida da sua igreja, Ele cuida do seu povo. Aleluia. E diz que então a murmuração aumentou, porque agora não é água, agora é carne. Glória a Deus. Sério? Em vez de murmurações, ações de graça. Vamos lá? Em vez de murmuração, ação de graça. Vai dando graças a Glória a Deus. Deus, aleluia. Vai dando graças a Deus. Deus vai mandando. Está difícil, vai dando graças a Deus. Está difícil, vai louvando a Deus. Vai orando. Diz Marcos Nascimento, vai chorando, vai gemendo e vai chorando. Aleluia, que Deus vai mandando a vitória. Vai desamparado, você não fica. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.